O nosso entrevistado de hoje é o desembargador Agenor Ferreira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Na entrevista vamos abordar as eleições de 2020 e o papel do TRE, não só na questão da biometria e outros atendimentos ao eleitor, além, evidentemente, do processo eleitoral de 2020, falando de fundo eleitoral, fundo partidário e explicando para a população como será o trabalho do TRE visando as eleições do ano que vem. Fiquem ligados. Começamos mais um painel político. Nosso entrevistado de hoje é o desembargador Agenor Ferreira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Seja bem-vindo ao painel político, doutor Agenor. Nós que agradecemos, Edmar, estar aqui presente para os seus ouvintes. Aproveitando essa movimentação, a gente tem percebido uma modificação na legislação eleitoral, muita coisa que foi mudada de 2018 para 2020, né? Já com o fim, por exemplo, da coligação proporcional, que a gente sabe que pode mudar. Daqui a gente até o dia 4 de outubro pode ser que mude. Mas na lógica atual, como é que vocês estão vendo essa questão? Como o tribunal está preparado para montar do jeito que vier a eleição? Edmar, o tribunal está completamente preparado para isso e já antenado em toda a modificação que está para vir. Agora, ainda não existe nada de concreto, ainda tudo pode ser mudado, mas com certeza o Tribunal Eleitoral, suas equipes de desembargadores e assessores estão preparados para qualquer mudança que vier. A respeito da questão da biometria, muita gente tem percebido que isso está sendo feito de forma gradual. Mas hoje, quais são os números da biometria em Pernambuco? Olha, a biometria é um tema que preocupa muito o Tribunal Regional Eleitoral pelas consequências que poderão vir para os eleitores que não fizerem o recadastramento biométrico. Isso tem sido uma preocupação constante e nós estamos o tempo todo fazendo audiências públicas com diversos municípios. O eleitorado hoje de Pernambuco gira em torno de 6.500.000 eleitores e nós temos aproximadamente 5 mil eleitores, 5 milhões e pouco, e ainda fazendo um recadastramento biométrico de 1 milhão, restando para 2022, quando será todo complementado a eleição biométrica de mais 800.000 eleitores. Penso que o Tribunal Eleitoral de Pernambuco está dentro do programa de recadastramento biométrico e que com certeza nós iremos cumprir toda essa meta programada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente teve, doutor Agenor, uma mudança na questão da legislação da internet. Anteriormente tivemos alguns casos até de abuso de utilização de internet, de link patrocinado, que aconteceu muito em 2016. Já em 2018 houve um avanço não só na legislação, como também na forma como foi utilizada a internet. Mas com essas mudanças de rede social, de tudo, como é que o senhor vê essa eleição, a eleição propriamente dita, com a presença das mídias sociais, até por uma questão da comunicação, de divulgação de pesquisa? O senhor acha que ela está se aperfeiçoando, o tribunal está se aperfeiçoando para fiscalizar essa área? Edmar, a Justiça Eleitoral, com toda a sua equipe, se preocupa com essas modificações. Tudo que é modificado vem o novo. Mas aí o Tribunal Eleitoral, seus julgadores, eles vão fazendo as jurisprudências de acordo com os casos. Eu, particularmente, numa palavra minha pessoal, eu sou favorável a que se efetive campanhas publicitárias. Tanto tem se falado de que é preciso que se renove, que se chegue um quadro novo, de um candidato novo. E hoje eu vejo reduzido o tempo de apresentação dos seus programas políticos, de cada vereador pequeno do município fica com essa dificuldade. E a internet veio para isso, não é aqui só no Brasil, mas no mundo inteiro nós temos acompanhado essa evolução.
que também tem suas consequências, como as campanhas difamatórias, as chamadas fake news, que são as mentiras, assim, para ser bem popular para o povo eleitor, mentiras divulgadas a respeito de um candidato e outro. Isso é preocupante, mas a Justiça Eleitoral tem ferramentas, não é, para que nós possamos acompanhar e estar integrado com esse novo modelo. Já falou dessas ferramentas e falou num tema que é importante, a questão das fake news. Como é que o tribunal tem condições de identificar o que é e o que não é fake news? Tem alguma ferramenta que ajude nesse sentido? O Tribunal Regional de Pernambuco, ele fez uma parceria na eleição passada com a Justiça Federal, com o Ministério Público Eleitoral, e nós aqui montamos o chamado Pardal. Pardal é uma equipe que fica aqui de assessores ligadas em todas essas propagandas que vêm, né, dentro da internet, e vai detectando uma ou outra, jogando juntamente com a Polícia Federal e com o Ministério Público Eleitoral para avaliar o que é fake news e o que é verdade, e aí a Justiça Eleitoral vai tomando as providências de evitar, mandar retirar determinada propaganda na internet, e outras vezes até determinar a remessa da propaganda para a Justiça Federal, a fim de que possa abrir aí uma investigação para ver se realmente tem algum crime eleitoral aí na história. Então, mas de resumo, a Justiça Eleitoral tem sim programas e pessoas ligadas exclusivamente a esta área. As eleições de 2018 trouxeram o chamado fundo eleitoral, que é uma verba que o governo repassa para os partidos e financiam a campanha propriamente dita. Como é que tem sido a fiscalização? Como é que foi em 2018 e como é que será em 2020 essa fiscalização dos tribunais em relação a essa questão sobre aquela prática, assim, se o valor que está sendo determinado para a mulher, por exemplo, que tem 30% de exigência, se está sendo feito, vocês têm também mecanismos para identificar tudo isso? A Justiça Eleitoral não faz um exame prévio do fundo eleitoral, do fundo partidário. Há doações também de pessoas físicas. A Justiça Eleitoral fica no aguardo da prestação de contas de cada candidato e cada partido nos seus exercícios financeiros. Mas a equipe técnica toda do Tribunal Eleitoral, de contadores que nós temos, especialistas na prestação de contas eleitoral, nós com certeza detectamos alguns desvios de valores, somos capazes de identificar isso ao máximo. O que eu vejo na prestação de contas eleitoral é que a Justiça Eleitoral, ela exige que tenha sido feita por um contador, mas um profissional de contabilidade que muitas vezes não conhece o que é a contabilidade eleitoral. É um contador de uma empresa, né, mas ele lida com tributos, com o fechamento de caixa, mas para a Justiça Eleitoral os detalhes são específicos, né? Eu tenho chamado a atenção, e a nossa escola judicial aqui tem feito congressos voltados justamente para este panorama de que é preciso que os partidos e os candidatos tenham contadores com conhecimento específico da Justiça Eleitoral. Do contrário, nós sentimos aqui todos, temos sempre comentado isso, de vez por outra pegar os partidos, que às vezes as contas deles não são aprovadas porque desconhecem como é que funciona todo esse processo eleitoral. Então fica aí esse alerta para que busquem contadores com conhecimento específico sobre justiça eleitoral. Falando sobre o seu mandato, o senhor está terminando o mandato como presidente do TRE. Qual o balanço que o senhor faz nessa sua gestão, né, à frente da instituição? Olha, a minha gestão termina agora, próximo no mês de setembro, e eu acredito que tenha sido positivo, porque eu iniciei em 2017 e como vice-presidente do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, que era o presidente e que fez uma excelente administração.
E eu confesso que eu só dei prosseguimento ao que ele vinha fazendo dentro do meu mandato de 2 anos, que nós temos mandato de 2 anos, e não se pode deixar de dizer que a equipe do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco é de excelência. Aqui a coisa flui normalmente. O que nós fizemos, o presidente pode fazer diferente, é alguma ideia nova de surgir, algum programa, mas eu penso, acredito que tenha feito uma gestão de continuidade, sem nenhum atropelo. O sucesso das eleições, falam por isso. Nós conseguimos, pela primeira vez, até colocar dentro da mesma urna as eleições dos conselheiros de Fernando de Noronha. Isso era uma luta antiga de todos os ilhéus lá de Fernando de Noronha. E com o nosso trabalho, com a equipe técnica, de conseguir implementar dentro da própria votação de senadores, deputados federais, governador, presidente da República, os conselheiros de Noronha, isso foi um grande avanço para a Justiça Eleitoral de Pernambuco. Antes de concluir, eu queria lhe perguntar sobre a questão do orçamentária do tribunal. O tribunal, às vezes, depende, né, da questão federal, né, do TSE e outras situações. Como é que é feita, por exemplo, esse prédio que a gente está aqui, é um prédio bem organizado, bem estruturado, como é feita a viabilidade dessas ações? Tem de interlocução em Brasília? Tem algum tipo de movimentação a ser feita? Olha, em princípio, a verba destinada aos tribunais federais, isso vem de um orçamento preparado previamente. E a equipe toda do financeiro aqui já sabe de antemão de já fazer a projeção do que veio ocorrer a cada ano e a cada eleição, que as despesas são muitas. E também dentro dessa programação orçamentária de gestão de cada legislatura e anual, já se programa o que é que se pode fazer dentro daquilo também que o TSE destina para a Justiça Eleitoral de Pernambuco e para cada uma das suas justiças eleitorais. Eventualmente, por algum programa novo, inovador, o próprio Tribunal Regional Eleitoral ele vai solicitar algumas emendas parlamentares, como nós tivemos agora, para a construção de uma unidade no município de Camaragibe, que seria a construção de uma unidade eleitoral com 2 cartórios, mais atendimento ao público, um modelo inovador, através de containers, e a ministra, presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, aposta nesse programa. Esperamos que possamos fazer um bom trabalho, uma boa realização com esse modelo de containers, que ele é facilmente tirado de um lugar, colocado em outro município. Os containers são aproveitados e a própria ministra acredita, diz ela, como um projeto piloto para ser implantado em todos os tribunais regionais do país, a depender, obviamente, que nós acreditamos do sucesso desse programa. É verdade. Eu gostaria, presidente, que o senhor fizesse as suas considerações finais e aproveitar também para agradecer a sua presença ao programa. Olha, minhas considerações finais é, em princípio, agradecer a você por esse trabalho realizado aqui, essa entrevista. Foi uma satisfação muito grande se dirigir ao seu público e dizer que a nossa gestão foi, como eu disse, tranquila, e esperando que o próximo gestor faça um bom trabalho e que nós acreditamos, porque a equipe, como eu disse, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco é de excelência, porque no ano passado o Pernambuco recebeu o selo Ouro do Ouro. Dentre os tribunais que receberam, 6 a 8 tribunais, Pernambuco foi que teve a maior pontuação dentro dos tribunais regionais eleitorais do país. Então, a gente só tem mesmo de dizer que nós temos a certeza de que o povo, a população do Brasil pode ficar tranquila que as eleições do ano que vem serão realmente melhores do que esse ano e mais tranquilas. Obrigado, presidente, e até o próximo painel político. Obrigado a você, Ademar.